a negação e da obediência servil ao presente. As raízes da Palestina remontam no final do século XIX, em outras palavras, ao período que chamamos de colonialismo e assentamento, como o conhecemos hoje. Esse é precisamente o período no qual o sionismo nasce como sistema. Seu objetivo era a conquista da Palestina por imigrantes europeus, assim como os colonizadores colonizaram e, de fato, atacaram a maior parte da África. Esse é o período no qual o colonialismo se derrama do Ocidente, espalhando-se nas regiões mais distantes da África, Ásia e América Latina, estabelecendo colônias em toda parte, explorando impiedosamente, oprimindo, pilhando esses 3 continentes. Esse período persiste até o presente momento. Uma evidência marcante da sua presença totalmente repreensível pode ser facilmente percebida no racismo praticado na África do Sul e também na Palestina. Como o colonialismo e os seus demagogos dignificam as suas conquistas, os seus saques e os ataques ilimitados aos nativos da África com apelos de uma missão para modernizar e civilizar, assim também ondas de imigrantes sionistas encobriram seus objetivos enquanto conquistavam a Palestina. Assim como o colonialismo como sistema e os colonialistas como seu instrumento usaram a religião, a cor, a raça, língua para justificar a exploração dos africanos e a sua cruel submissão pelo terror e pela discriminação. Esses métodos foram também empregados enquanto a Palestina era usurpada e o seu povo acossado em sua terra natal. Assim como o colonialismo negligentemente usou os infelizes, os pobres, os explorados como mera matéria inerte com a qual iriam construir e dar continuidade ao colonialismo de assentamento. Assim, também os destituídos e oprimidos judeus da Europa foram usados em nome do imperialismo global e da liderança sionista. Os judeus europeus foram transformados em instrumentos de agressão. Eles se tornaram elementos do colonialismo, aliados intimamente à discriminação racial. A teologia sionista foi utilizada contra o nosso povo palestino. O objetivo era estabelecer não somente um colonialismo ao estilo do Ocidente, mas também separar os judeus de suas várias terras natais e, subsequentemente, separá-los de suas nações. O sionismo é uma ideologia imperialista, colonialista, racista, profundamente reacionária e discriminatória. Esta está unida ao antijudaísmo e seus princípios retrógrados e após tudo que foi feito e dito, é o outro lado da moeda, porque propõe que partidários da fé judaica, independente da sua residência nacional, não devem ser fiéis às suas residências nacionais ou viver em termos de igualdade com outros cidadãos não judeus. Quando isso é proposto, nós ouvimos o antijudaísmo sendo proposto. Quando a única solução proposta para o problema é que os judeus devem se alienar das comunidades
ou nações das quais tem sido parte histórica, quando é proposto que os judeus resolvam o problema judeu migrando e forçosamente estabelecendo-se na terra de um outro povo, quando isso ocorre, está sendo defendida exatamente a mesma posição que foi impulsionada pelo antijudaísmo contra os judeus. Dessa maneira, podemos entender a relação íntima entre Rhodes, que propôs que o colonialismo no sudoeste da África, e Hertz, que estabeleceu planos de assentamento colonialista na Palestina. Tendo recebido certificado de boa conduta em assentamento colonialista de Rhodes, Hertz entregou esse certificado ao governo britânico, na esperança de garantir uma resolução formal que apoiasse a política sionista. Em contrapartida, os sionistas prometeram à Inglaterra uma base imperialista no solo palestino e no Oriente Médio, para que os interesses imperiais pudessem ser protegidos em um de seus pontos estratégicos mais importantes, o Oriente Médio. Por isso criaram Israel. Os britânicos. Assim, o movimento sionista se aliou diretamente com o colonialismo mundial, atacando em conjunto a nossa terra. Permitam-me agora apresentar uma seleção de verdades históricas sobre esta aliança. A invasão judaica da Palestina se iniciou em 1881. Anteriormente à chegada da primeira grande onda de imigrantes. A Palestina tinha uma população de 500 mil, a maior parte muçulmana ou cristã, e somente 20 mil professavam o judaísmo. Todos os segmentos da população gozavam de tolerância religiosa característica da nossa civilização. A Palestina era então uma terra verdejante, habitada em sua maioria por árabes, construindo suas vidas e enriquecendo dinamicamente a cultura nativa. Entre 1882 e 1917, o movimento sionista assentou aproximadamente 50 mil judeus europeus na nossa terra natal. Recorreu a embustes e fraudes para implantá-los entre nós. O sucesso que conseguiu que a Inglaterra emitisse a Declaração de Balfour mais uma vez, demonstrou a aliança entre o sionismo e o imperialismo. Além disso, se comprometer com o movimento sionista de entregar o que não lhe pertencia. A Inglaterra mostrou o quanto opressiva é a regra do imperialismo. Como foi construída a Liga das Nações, abandonou o nosso povo árabe e as garantias e promessas oferecidas por Wilson não resultaram em nada. Com a aparência de um mandato imperialismo britânico, foi cruelmente e diretamente imposto a nós. O mandato editado pela Liga das Nações habilitava os invasores sionistas com a consolidação de seus ganhos em nossa terra natal. No início da vigência da Declaração de Balfour pelos 30 anos que seguiram, o movimento sionista conseguiu parceria com seu aliado imperialista, assentar mais judeus europeus nessa terra, usurpando assim as propriedades dos árabes palestinos. Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o número de judeus havia atingido 600 mil e eles controlavam 6% da terra palestina arável. Esse número deve ser comparado à população de palestinos, que naquela época era de 1,250 milhão.
Como resultado, como resultado do conluio entre poder mandatário e o movimento sionista. Com o apoio de alguns países, a Assembleia Geral, nos princípios de sua história, aprovou uma recomendação para que a divisão da nossa terra natal, Palestina. Isso aconteceu sob uma atmosfera envenenada, com ações questionáveis e uma forte pressão. A Assembleia Geral separou o que não tinha direito de separar: uma terra natal indivisível. Quando rejeitamos essa decisão, a nossa posição correspondeu à mãe, que se recusou a permitir que Salomão cortasse o seu filho em dois. Quando a mãe não biológica exigia a criança para si, concordando com esse desmembramento. Além disso, tendo essa divisão, garantindo colonialistas, fazendo essa divisão, tendo os colonialistas o seu descontentamento com os colonialistas 54%. Com essa decisão, os levou a travar uma guerra de terror contra a população civil árabe. Eles ganharam contra os povos lá, palestinos, os árabes. Aí passou a ser 81%. Eles invadiram, dividiram errado, igual não. Já dividiram errado. Nós não aceitamos, travaram a guerra com poderio bélico britânico contra o povo que plantava e tinha o seu gado e foi chutado das suas casas. O povo foi chutado, civil, crianças, mulheres, o povo foi chutado na mira de uma arma. Por quem? Pelos imperialistas britânicos. 81% da Palestina, depois dessa guerra, eles tomaram. Desraigando 1 milhão de árabes. Assim, eles ocuparam 524 cidades e vilarejos árabes, dos quais 385 foram completamente destruídos. Uma vez feito isso, construíram os seus próprios assentamentos e colônias sobre as ruínas das nossas fazendas e bosques. As raízes da questão palestina residem nisso. As suas causas não vêm de nenhum conflito entre duas religiões e de dois nacionalismos. Também não é um conflito de fronteira entre estados vizinhos. É a causa de um povo privado da sua terra natal e disperso, desarraigado, vivendo principalmente em exílio e em campos de refugiados. Com o apoio dos poderes imperialistas e colonialistas, Israel conseguiu ser aceito como membro das Nações Unidas. Além disso, conseguiu suprimir a questão da Palestina da agenda das Nações Unidas e enganar a opinião pública mundial, ao apresentar a nossa causa como um problema de refugiados que necessitam de caridade de benfeitores ou assentados em terra que não lhes pertence. Não satisfeitos com tudo isso, a entidade racista, fundada no conceito imperialista-colonialista, tornou-se uma base do imperialismo e um arsenal de armas. Isso permitiu que assumisse o papel de subjugar o povo árabe para satisfazer as suas ambições de expansão na Palestina e em outras terras árabes. Além disso, nas várias situações de violência cometidos contra os estados árabes, essa entidade lançou 2 guerras de grandes proporções em 1956 e 67, ameaçando a paz e a segurança mundial.
Com o resultado da violência sionista, em junho de 1967, o inimigo ocupou o Sinai egípcio até o Canal de Suez. O inimigo ocupou as colinas de Golã na Síria, além de terras da Palestina a oeste da Jordânia. Todos esses desenvolvimentos levaram à criação na nossa área do que veio a ser conhecido como o problema do Oriente Médio. Essa situação tornou-se mais séria devido à persistência do inimigo em manter a sua ocupação ilegal, estabelecendo uma ponte para a penetração do imperialismo mundial contra as nações árabes. Todas as decisões do Conselho de Segurança e apelos da opinião pública mundial para que se retirassem das terras ocupadas em junho de 1967 foram ignoradas. Apesar de todos os esforços de paz em nível internacional, o inimigo não foi detido em suas políticas expansionistas. A única alternativa das nações árabes, especialmente o Egito e a Síria, foi investir esforços exaustivos na preparação da resistência à bárbara invasão armada. Isso para liberar as terras árabes e restaurar o direito do povo palestino após os esforços de paz terem falhado. Sob essas circunstâncias, a Quarta Guerra interrompeu em outubro de 73, trazendo ao inimigo sionista a falência de sua política de ocupação e expansão e de sua confiança no conceito de poder militar. Além do mais, os líderes da entidade sionista estão longe de ter aprendido qualquer lição de sua experiência. Estão se preparando para a Quinta Guerra, recorrendo mais uma vez à linguagem de superioridade, agressão, terrorismo, submissão militar e recorrendo à guerra em suas negociações com os árabes. É muito doloroso para o nosso povo testemunhar a propaganda do mito de que a sua terra natal era um deserto. Até com a labuta dos colonos estrangeiros desabrochou, que era uma terra sem povo, que era uma terra que a entidade colonialista não causou dano a nenhum ser humano. Não. Tais mentiras devem ser reveladas nesta tribuna, porque o mundo deve saber que a Palestina era o berço de uma das mais antigas culturas e civilizações. O seu povo árabe plantava e construía, espalhando cultura por toda a terra por milhares de anos, sendo um exemplo na prática de liberdade religiosa, agindo como guardiões fiéis dos locais sagrados de todas as religiões. Como filho de Jerusalém, eu e meu povo cultuamos belas memórias e imagens vividas da irmandade religiosa que era o símbolo da nossa cidade santa, antes de sucumbir à catástrofe. O nosso povo continuou a seguir essa política iluminada até o estabelecimento do Estado de Israel e a sua dispersão. Isso não impediu o nosso povo de buscar um papel humanitário em solo palestino, nem este irá permitir que a sua terra se torne uma plataforma de lançamento de agressão ou um campo racista previsto na destruição da civilização, das culturas, do progresso e da paz. O nosso povo nada pode senão manter a herança de seus antepassados ao resistir aos invasores, assumindo a tarefa privilegiada de defesa da sua terra nativa, a sua nação árabe, a sua cultura e civilização, e em preservar o berço da religião monoteísta. Apenas devemos mencionar alguns apoios de Israel: o seu apoio à organização militar secreta na Argélia, o seu apoio aos colonialistas na África,
no Congo, Angola, Moçambique, Zimbábue, Tanzânia ou África do Sul. O seu apoio ao Vietnã do Sul contra a Revolução Vietnamita. Além disso, podemos mencionar o contínuo apoio de Israel a imperialistas e racistas em toda parte. A sua defesa obstrucionista no Comitê dos 24, a sua recusa em votar a favor da independência dos Estados africanos e a sua oposição às demandas de muitas nações asiáticas, africanas e latino-americanas. E vários outros estados na Conferência sobre Matérias-Primas, População, a Lei do Mar e do Alimento. Tais fatores oferecem prova adicional do caráter do nosso inimigo que usurpou a nossa terra. Eles justificam a nossa honrosa luta que travamos, enquanto defendemos a visão do futuro, o nosso inimigo defende mitos do passado. Enquanto defendemos a visão do futuro, nosso inimigo defende mitos do passado. O inimigo que enfrentamos tem uma longa tradição de hostilidade, até mesmo contra os próprios judeus. Pois existe na entidade sionista um racismo incorporado contra os orientais judeus. Enquanto condenamos veementemente os massacres dos judeus sob o regime nazista, a liderança sionista naquele período parecia mais interessada em explorá-la da melhor maneira possível, no sentido de realizar o seu objetivo de imigração para a Palestina. Se a imigração dos judeus para a Palestina tivesse sido o objetivo de habitá-la, a viver lado a lado conosco, gozando dos mesmos direitos e garantindo os mesmos deveres, teríamos aberto nossas portas a eles, tanto quanto fosse possível a nossa terra natal, tanto quanto nossa terra natal permitisse. Tal foi o caso com os milhares de armênios e circassianos que ainda vivem entre nós, em igualdade. Mas o objetivo dessa imigração era de usurpar nossa terra, dispersar nosso povo e nos tornar cidadãos de segunda ou terceira classe. Ninguém pode exigir que com isso concordemos ou nos submetemos. Portanto, desde o seu início, nossa revolução não tem sido motivada por fatores raciais ou religiosos. O seu objetivo nunca foi judeus como pessoas, mas o racismo sionista e a violência sem disfarce. Nesse sentido, a nossa revolução é também para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos, que lutam para que judeus, cristãos e muçulmanos possam viver em igualdade, gozando os mesmos direitos e assumindo as mesmas responsabilidades, livres da discriminação racial e religiosa. Nós entendemos a diferença entre o judaísmo e o sionismo. Ao mesmo tempo em que mantemos a nossa posição contra o movimento colonialista sionista, respeitamos a fé judaica. Hoje, quase um século depois do despontar do movimento sionista, desejamos preveni-los do crescente perigo para os judeus no mundo. Preveni-los dos sionistas, que os judeus estão em perigo. Para o nosso povo árabe e para a paz e a segurança mundial. O sionismo estimula os judeus a migrarem para fora de sua terra natal e concede a eles nacionalidade criada artificialmente. Os sionistas procedem com suas atividades terroristas, mesmo tendo provado que são ineficazes. O fenômeno de migração constante de Israel tenderá a crescer quanto os baluartes do colonialismo e o racismo no mundo. Caim é um exemplo na inevitabilidade do fracasso de tais atividades.
Nós exortamos o povo e os governos do mundo a adotarem uma posição firme contra tentativas do sionismo de estimular os judeus a migrarem dos seus países e usurparem a nossa terra. Nós exortamos a opor firmemente qualquer discriminação contra qualquer ser humano, religião, raça ou cor. Porque o povo árabe palestino deve pagar o preço de tal discriminação no mundo? Porque o nosso povo deveria ser responsável pelos problemas de imigração dos judeus? Se tais problemas existem nas mentes de certas pessoas, por que apoiam tais problemas, não abrem os seus países para absorver e ajudar esses imigrantes judeus? O que nos chamam de terroristas desejam evitar que a opinião pública mundial descubra a verdade sobre nós e que vejam a justiça em nossas faces. Eles procuram massacrar o terrorismo e a tirania dos seus atos e a nossa própria postura de autodefesa. A diferença entre o revolucionário e o terrorista reside na razão pela qual cada um deles luta. Quem quer que defenda uma causa justa e lute por liberdade e liberação de suas terras, dos seus invasores, os assentados, os colonialistas, não pode de maneira nenhuma ser chamado de terrorista, senão o povo estadunidense na sua luta para libertar dos colonialistas britânicos teriam sido terroristas? Os britânicos teriam sido terroristas também na sua resistência europeia contra os nazistas? Seria terrorismo? A luta dos povos asiáticos, africanos, latino-americanos também seria terrorismo? E muitos de vocês que estão aqui nessa assembleia aqui, considerados terroristas também? Essa é a verdade, uma luta justa e apropriada, consagrada pela Carta das Nações Unidas e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para os que lutam contra essas causas justas, aqueles que declaram guerra para ocupar, colonizar, oprimir outros povos, esses são os terroristas. Esses são os que deveriam ter suas ações condenadas, que deveriam ser chamados de criminosos de guerra, porque a justiça da causa determina o direito da luta. O terrorismo sionista que foi lançado contra o povo palestino para despejá-lo de seu próprio país e usurpar a sua terra, estão registrados em nossos documentos oficiais. Milhares dos nossos povos foram assassinados em seus vilarejos e cidades. Dezenas de milhares foram forçados sobre a mira de uma arma a abandonar as suas casas e a terra de seu país, de seus países. Repetidas vezes as nossas crianças, mulheres, idosos foram despejados e tiveram que perambular nos desertos, escalar montanhas sem alimento e sem água. Ninguém que tenha testemunhado em 1948 a catástrofe que aconteceu com os habitantes de centenas de vilarejos e cidades em Jerusalém, Harta, Lida, Ramallah e Galileia. Ninguém que tenha sido testemunha dessa catástrofe irá jamais esquecer essa experiência. Mesmo que o imenso blackout tenha sido bem sucedido em ocultar esses horrores e tenha conseguido esconder os traços de 385 vilarejos e cidades palestinas destruídos no período e apagado do mapa. A destruição de 19 mil casas nos últimos 7 anos equivale à completa destruição de mais de 200 vilarejos palestinos. E um grande número de mutilados como resultado do tratamento a que foram submetidos nas prisões israelenses
não pode ser ocultado por nenhum blackout. Até os que foram sequestrados, que estão lá nas prisões israelenses, também não pode ser ocultado. Porque foram sequestrados também, né? O seu terrorismo alimentou o ódio, e esse ódio foi dirigido até mesmo contra as oliveiras em meu país. Sempre que foram um símbolo de orgulho, que nos lembravam dos habitantes nativos da terra, um lembrete vivo que a terra é Palestina. Isso nos impulsionou a destruí-las, como se pode descrever a afirmação de Golda Meir, que expressou a sua inquietação sobre as crianças palestinas, que nascem todos os dias. Eles veem na criança palestina a árvore, a oliveira palestina, um inimigo que deve ser exterminado. Por dezenas de anos, os sionistas têm assediado os nossos líderes culturais, políticos, sociais, artísticos, aterrorizando-os e assassinando-os. Eles roubaram nossa cultura, nossa herança cultural, nosso folclore popular e os reivindicaram como seus. O seu terrorismo atingiu até mesmo nossos locais sagrados da nossa adorada pacífica Jerusalém. Além, eles se empenharam em desarabizá-la? Ué, se eu sou árabe, você vai fazer o quê? Eles pegaram Jerusalém e se empenharam em desarabelizá-la? Ué, mas se eu sou árabe, você vai fazer o quê? Me desarabilizar? Não tem como. Desarabilizá-la? Mas o que é isso? Existe? Desarabilizá-la para que perca o seu caráter muçulmano e cristão, despejando seus habitantes e anexando-a. Devo citar o incêndio da mesquita de Al-Aqsa e a desfiguração de seus muitos monumentos da nossa civilização, que tem um caráter histórico e religioso. Jerusalém, com sua histórica religiosa e seus valores espirituais, é uma testemunha do futuro, é a prova da nossa eterna presença, da nossa civilização, dos nossos valores humanos. Não é de se surpreender, portanto, que